Tirania de Aço capítulo 1026. Um noivado desfeito na calada da noite, uma tempestade se formou sobre a cidade de Estocolmo, cobrindo suas ruas com uma torrente de neve e gelo. Foi nessas ruas brancas que um homem de meia idade com uma túnica ensopada de sangue correu por um beco enquanto pressionava uma mão em sua ferida aberta. No entanto, não foi o suficiente para estancar o sangramento e, assim, uma trilha sanguínea seguiu atrás dele, marcando cada movimento seu. Apesar da ferida em seu estômago, ele não parou por um único segundo de descanso, pois o som da neve esmagada sob as botas de um homem ecoou por todo o beco, aproximando-se dele a cada segundo que passava. Como um morcego fora do inferno, o homem correu para a casa segura mais próxima. Ao virar a esquina, o homem encontrou seu destino. No final do beco havia um pequeno prédio cuja porta ele batia freneticamente, chamando quem estava do outro lado. Olaf, abra a porra da porta. Sou eu, Anders. Depressa, alguém está atrás de mim. A porta se abriu no segundo seguinte. No entanto, quando o homem chamado Anders olhou para quem estava atrás dele, ele caiu de bunda nas ruas congeladas com uma expressão de horror em seu rosto. Não era Olaf quem o esperava na casa segura, mas um estranho, que segurava uma faca ensanguentada nas mãos. Imediatamente ocorreu a Anders que Olaf estava morto e ele era o próximo. Antes que pudesse gritar por socorro, o homem atrás da porta se lançou para frente e cortou sua garganta. Anders sangrou até a morte nas ruas de Estocolmo enquanto seu assassino limpava a cena do crime, deixando para trás nem mesmo um fio de prova para as autoridades encontrarem. Ao contrário do que se possa acreditar, essa cena violenta não era nem um pouco incomum, pelo menos nas últimas 2 semanas. Milhares de homens jazem mortos nesta breve janela de tempo. Alguns eram pequenos criminosos, enquanto outros eram membros de alto escalão do exército dinamarquês. No entanto, o mais peculiar foram as mortes da família real sueca, que foram secretamente assassinadas em uma única noite por uma força desconhecida. Para o povo da Camarunion, era como se o apocalipse tivesse começado. Para onde quer que olhassem, corpos empilhavam-se nas ruas. Naturalmente, a entidade responsável por essas mortes não era outra senão a inteligência imperial alemã, que na ausência de Berengário identificou e eliminou todos os membros da conspiração católica para derrubar o rei Alvar e seu governo reformista. Atualmente, o rei Alvar estava sentado em uma sala sozinho com a Linde. Havia uma expressão severa em seu rosto gordo enquanto lhe exigia respostas para esta usurpação de sua soberania. Quem lhe dá o direito de cometer esses atos hediondos em meu solo soberano? Você foi longe demais. Milhares de homens estão mortos e daqui a apenas 2 semanas. As pessoas estão fazendo perguntas, e só agora estou descobrindo as respostas. Você diz que houve uma conspiração, que vendeu mulheres e crianças como escravas sexuais em todo o meu reino, e cujos lucros foram gastos para financiar uma revolta católica. Que evidências você tem dessas afirmações malucas? A família real sueca foi assassinada. Os únicos membros sobreviventes são um bando de crianças pequenas. Você tem alguma ideia do que isso significa para a estabilidade do meu reino? Será uma guerra total entre a Dinamarca e a Noruega para ver quem consegue levar a melhor. Isso é uma loucura total. Apesar do tom rude do homem, Linde tinha uma expressão completamente calma em seu rosto impecável. Ela continuou a tomar seu chá como se nenhuma dessas informações a incomodasse nem um pouco. Foi só depois de terminar sua xícara que ela pegou um documento e o entregou ao rei Alvar. A pasta estava cheia de fotografias, testemunhos escritos e quase todas as formas de provas condenáveis imagináveis. E isso era apenas a sujeira que Linde tinha sobre a família real sueca e seu envolvimento com a conspiração. Alvar leu a pasta e não conseguiu encontrar uma única palavra em resposta, o que Linde aproveitou para insultar o homem. Isso é o suficiente para convencê-lo. Ou você quer ler literalmente os paletes de caixas que contêm as evidências que coletamos neste caso até agora? Sob seu reinado, entre 2 e 3 mil crianças da Islândia foram vendidas para escravidão. Isso não inclui o número de mulheres adultas que também foram traficadas pelas fronteiras do seu império.
Meu marido permitiu que você reinasse sobre seus estados nórdicos sem interferir em seus assuntos porque a julgou capaz de fazê-lo. No entanto, tudo o que você conseguiu fazer foi encher a cara enquanto uma guerra civil estava se formando em seu reino sem que você percebesse. Você tem alguma ideia de como meu marido ficará indignado quando descobrir tudo isso? Ele está se preparando para travar uma guerra com um par próximo do outro lado de seu globo, e seu aliado, que fica em sua fronteira norte, está à beira de um colapso total. Incompetente seria uma palavra muito gentil para se referir ao seu governo como grande rei. Então, aqui está o que vai acontecer. Você vai ceder a Islândia ao Reich como pagamento pelas despesas monumentais e pelo trabalho que foi feito para descobrir e eliminar essa conspiração. Então, você vai pegar a filha da puta e ir para casa colocar a casa em ordem. Ingrid não é mais bem-vinda aqui, nem é digna de meu filho. Você pode considerar o noivado entre os dois oficialmente nulo e sem efeito, embora boa sorte em encontrar outro noivo para ela, pois meu filho já assumiu sua pureza. Já era ruim ter que ceder a Islândia ao Reich, mas quando Alvar soube do escândalo entre sua filha e o príncipe alemão, não conseguiu mais conter sua raiva e rapidamente levantou a voz. Ele o quê? Impossível, seu filho só tem 13 anos. Você está me dizendo que minha Ingrid já dormiu com o pintinho? Não acredito em você. Apesar de ter seu precioso filho insultado na frente dela, Lindy não franziu a testa. Em vez disso, ela exibia um sorriso sádico ao adicionar sal à ferida que surgira no coração de Alvar. Hans é um menino encantador, e ele está na cidade. É realmente tão difícil de acreditar? Na verdade, foi fácil para o meu filho convencer a vagabunda de sua filha a abrir as pernas para ele. Embora Ingrid não seja digna de ser sua esposa, devo admitir que ela tem sido uma excelente prática para o menino. Lindy esperava ansiosamente por esse momento há anos. Ela não suportava Ingrid e esperava pacientemente que seu filho tirasse a castidade da mulher para que ela pudesse chutar a cadela para o meio-fio. Só recentemente ela descobriu as coisas que Hans estava fazendo com Ingrid em particular. Talvez o menino só pudesse tolerar tal cadela se ele a estivesse arando. Seja qual for o motivo por trás de suas ações, foi uma grande surpresa para Lindy quando soube que seu filho mais velho já era sexualmente ativo. Ela só podia suspirar e reconhecer o fato de que Hans era de fato o filho de seu pai. Quanto a Alvar, ele estava praticamente fervendo de raiva e exigiu que Hans assumisse a responsabilidade por seus atos. Se o que você diz é verdade, e eles já dormiram juntos, então seu filho deve assumir a responsabilidade por suas ações e se casar com minha filha. Depois de saber de tal escândalo, não há como eu deixar você escapar deste noivado. Apesar do tom áspero do homem, Lindy estava calma como sempre. Seus olhos azuis celeste estavam cheios de intenção maliciosa quando ela fez sua próxima ameaça, uma que Alvar não podia ignorar. Você está ciente da punição do Reich por abuso sexual de crianças, certo? Sua filha é uma adulta, uma que se aproveitou de meu filho adolescente e se deu bem com ele. Se você se recusar a anular esse noivado, eu poderia facilmente esterilizar e enviá-la para um campo de trabalhos forçados pelo resto de sua vida. Você preferiria tal alternativa? Alvar estava em total e absoluta falta de palavras. Independentemente de esse escândalo ser verdadeiro ou não, ele sabia que Lindy definitivamente tinha os meios para fabricar provas suficientes contra sua filha. Estava claro como o dia que a beldade ruiva sentada à sua frente odiava Ingrid com todas as fibras de seu ser e não hesitaria em romper o noivado. Depois de ranger os dentes de raiva por quase um minuto, Alvar finalmente respirou fundo para se acalmar, antes de fazer um movimento que Lindy já esperava. Traga a minha filha aqui. Quero falar com ela. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Lindy quando ela chamou um criado próximo que foi rapidamente buscar a princesa dinamarquesa. Ingrid chegou na sala com um largo sorriso no rosto. Ela estava particularmente de bom humor depois dos acontecimentos recentes. Do ponto de vista de Ingrid, ela fez uma jogada ousada e assumiu a liderança no desenvolvimento da sexualidade do adolescente, garantindo Hans para si mesma, antes que ele pudesse brincar com qualquer uma de suas outras noivas.
Ela acreditava que isso ajudaria a convencer o menino a aderir a um estilo de vida monogâmico com ela como sua única esposa. No entanto, quando Ingrid viu que seu pai estava sentado em frente a Lindy com uma expressão furiosa no rosto, ela congelou instantaneamente, mal conseguindo colocar a pergunta em sua mente. Papai, o que há de errado? Alvar imediatamente se levantou e, ao fazê-lo, sua barriga balançou levemente com a mudança da gravidade. Ele caminhou até a sua filha e agarrou seu ombro com força antes de olhar em seus olhos enquanto descaradamente fazia a pergunta em sua mente. Diga a verdade. Você dormiu com o menino? Essa pergunta chocou profundamente Ingrid. Ela olhou para o pai e depois para Lindy e conseguiu juntar 2 mais 2. Ela pensou que tinha sido dissimulado em suas ações, mas era ingênua em pensar que poderia enganar Lindy. Ingrid desviou o olhar de seu pai, não querendo mais olhar o homem em seus olhos enquanto gaguejava uma resposta para sua pergunta. Sim. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, seu pai deu um tapa no rosto dela. Um ato que deixou a garota atordoada e incrédula. No momento seguinte, Alvar agarrou o pulso de Ingrid e elevou enquanto gritava comandos para ela. Pegue suas coisas. Vamos voltar para Copenhague. Ingrid tentou protestar, mas ela não conseguiu dizer muito antes que seu pai respondesse a ela. Mas papai, eu em vez de outro tapa. Alvar simplesmente olhou para a filha com nojo antes de balançar a cabeça e expressar seus pensamentos. Estou desapontado com você. Depois de dizer isso, Alvar foi rápido em ajudar Ingrid a reunir seus pertences, e foi apenas um pouco antes de sair pela porta do Palácio Kufstein que ele cerrou os dentes e aceitou os termos de Lindy. A Islândia é sua, e você pode considerar o noivado entre Hans e minha filha anulado. Você pode rir o quanto quiser, mas eu prometo a você, não vou esquecer esse insulto à minha casa. Apesar das vagas ameaças do homem, Lindy continuou a sorrir quando viu sair de sua porta. Ela deixou um último comentário antes de fechá-lo atrás dele. Se eu fosse você, me preocuparia em colocar sua casa em ordem, antes de você desafiar os outros. Apenas um lembrete amigável. O noivado entre Astrid e Christopher ainda está de pé. Portanto, você deve se lembrar do seu lugar na próxima vez que vier me visitar. Com isso dito, a Islândia caiu oficialmente sob o controle direto do Reich. O noivado de Hans e Ingrid foi rompido e as relações entre a União de Kalmar e o Império Alemão azedaram temporariamente. Enquanto isso, Berengar estava em uma breve lua de mel com sua mais nova esposa. Tirania de Aço capítulo 1027. Deixando o paraíso, quase 2 semanas se passaram, e tudo o que Berengar conseguiu fazer nesse tempo foi promover relações com a isolada vila viking e fazer amor com Brynhildur. Com o aumento da resistência do Kaiser e a resistência sobrenatural da Valkyria, a dupla se reproduzia como coelhos o dia todo, todos os dias, algo que forçou Siv a sair de casa durante o dia. Siv passou esse tempo andando pela vila e conhecendo os fuzileiros navais alemães que estavam de prontidão. Ela ouvia suas histórias sobre o Reich e todas as suas maravilhas com os olhos arregalados, imaginando como seria a vida em um mundo tão diferente daquele em que ela vivia. Os fuzileiros navais alemães ajudaram a vila de todas as maneiras que puderam, mas, na verdade, não havia muito o que fazer. A terra que o clã habitava era isolada do mundo exterior e era praticamente um paraíso por si só. A comida era abundante, a pestilência era inexistente e a guerra estava a um mundo de distância. Assim, esses fuzileiros navais ficaram mais do que felizes em interagir com os aldeões e contar-lhes sobre as terras de onde vieram e as batalhas que travaram. Por mais que Berengário quisesse ficar nos braços amorosos de sua mais nova noiva, ele sabia que tinha que voltar para o Reich. Depois de 2 semanas de lua de mel, chegou a hora. Assim, na manhã da véspera de Ano Novo, Berengar saiu do abraço amoroso de Brynhildur e acariciou seu cabelo loiro platinado ondulado, antes de se despedir da mulher. Devo admitir, parte de mim não quer ir. Estas foram as 2 melhores semanas da minha memória recente. No entanto, tenho um império para administrar e uma guerra para travar. Antes de deixar a Islândia para trás, prometo vou lidar com Erik pessoalmente.
Aquele bastardo pagará com a vida pelo que fez com você e sua filha. Um sorriso amargo se formou no rosto da beleza madura enquanto ela acenava com a cabeça em silêncio. Ela não queria que Berengário partisse tão cedo depois de terem se tornado um casal, mas sabia o que o destino reservava para o homem e nunca desejaria ser um obstáculo em seu caminho para a glória. No entanto, ela não permitiria que o homem partisse sem seus pensamentos de despedida, aos quais ela rapidamente deu voz. Eu quero que você saiba que minha casa é a sua casa. Sempre que você sentir o desejo, você pode devolver este pedacinho do paraíso e passar o fim de semana comigo e se, por mais que a garota protestasse contra a nossa união, ela ainda queria ir com você de volta ao Reich. No entanto, eu não permiti. Talvez quando ela for mais velha, ela possa explorar o mundo e tudo o que ele tem a oferecer, mas, por enquanto, ela pertence à minha proteção. Embora Brynhilda tivesse dito isso, ela honestamente pensou que não era nada mais do que um desejo malfadado. Afinal, a viagem da Áustria à Islândia foi longa, que levou várias semanas para ser realizada por mar. Ela nunca imaginaria que Berengário tivesse a capacidade de percorrer uma distância tão vasta em apenas 5 horas. Assim, foi uma surpresa quando o homem a beijou nos lábios e fez uma promessa solene a ela. Eu prometo que uma vez por mês irei visitar vocês dois para um fim de semana longe de todas as minhas preocupações. Afinal, são apenas 5 horas de voo daqui até minha casa. Então não fique tão triste. Você vai me ver bastante de agora em diante. Agora é melhor eu ir. Se eu ousar ficar mais um segundo, temo que nunca mais sairei do seu lado. Não que haja algo de errado com isso. Dito isso, o casal se beijou mais uma vez, antes que Berengar se levantasse da cama e vestisse seu uniforme militar. Ele deu um passo para fora da porta e percebeu que Sylvia estava esperando por ele. A garota tinha uma expressão corada em seu rosto bonito quando se inclinou e beijou Berengar na bochecha antes de se despedir. Adeus, pai. Depois de dizer isso, ela correu para dentro de casa e fechou a porta atrás de si, sem coragem de olhar o homem nos olhos. Berengar tocou sua bochecha molhada e suspirou antes de reunir seus fuzileiros navais. Tudo bem, homens, já estamos aqui há tempo suficiente. Estamos voltando para Reykjavik, onde tenho alguns assuntos pessoais para resolver antes de partirmos para a pátria. Rugidos de excitação encheram o ar, pois os homens estavam felizes por finalmente deixar esta aldeia isolada para trás. Embora os habitantes locais fossem educados, simplesmente não havia muito para os homens fazerem aqui, e eles não apenas estavam entediados, mas também incrivelmente invejosos de seu Kaiser, que passava praticamente o tempo todo fazendo amor com uma linda mulher. Ao som dos motores dos caminhões, Berengário subiu para uma viatura, antes de entrar na comitiva que partiu em grande estilo da recatada aldeia. Ele olhou pelo espelho retrovisor, onde viu as figuras de Brynhilda e Sylvia acenando para ele, e continuou a olhar para as suas figuras até que não estivessem mais visíveis. Onde então concentrou sua atenção na longa jornada que tinha pela frente. Depois de algumas horas, ele chegou aos arredores de Reykjavik, onde o contorno do enorme encouraçado era visível a quilômetros de distância. Berengar rapidamente pegou o rádio e informou os fuzileiros navais de seus planos. Convergir para o castelo. Acho que já é hora de esta ilha passar para uma nova administração. Depois de passar as 2 últimas semanas desperdiçando ociosidade, a companhia de fuzileiros navais estava entusiasmada com a perspectiva de finalmente causar algum dano. Os motoristas colocaram seus caminhões em marcha máxima antes de acelerar em direção ao seu destino, onde cercaram o exterior do castelo com seus veículos. Os veículos do comboio de Berengário vinham de várias formas. Alguns deles eram caminhões de abastecimento, enquanto outros eram técnicos. As picapes 4x4 tinham uma variedade de armas montadas em suas caçambas, desde canhões antiaéreos de 2 centímetros a rifles sem recuo de 75 milímetros e até Nebelwerfers, que eram essencialmente lançadores de vários foguetes. Esses caminhões foram projetados para serem rápidos, confiáveis e capazes de enfrentar uma infinidade de ameaças, como infantaria,
blindados leves e fortificações. Portanto, não foi nenhuma surpresa quando um dos rifles sem recuo de 75 milímetros atravessou os portões de madeira como se fossem feitos de papel de seda úmido. Ocorreu uma explosão bastante substancial e, como resultado, os portões de madeira foram despedaçados. Antes que os guardas do castelo tivessem tempo de reagir, os fuzileiros navais alemães saltaram de seus caminhões e começaram a abrir fogo contra a guarnição. Berengar simplesmente recostou-se em seu caminhão, com as janelas abertas, enquanto fumava um cigarro, esperando que seus fuzileiros navais altamente treinados eliminassem a ameaça medieval que estavam atacando. Tiros ecoaram pelo ar, e os gritos de homens, mulheres e crianças ressoaram nas proximidades. Depois de não mais que 5 minutos de combate, as coisas ficaram quietas demais. Quando Berengar estava prestes a sair de seu veículo e investigar a cena, ele testemunhou seus fuzileiros navais arrastarem Eric para fora de seu castelo e para o pátio, onde forçaram o bastardo a se ajoelhar na neve manchada de sangue. Ao ver isso, Berengar saiu do veículo e deu uma longa tragada no cigarro enquanto se aproximava de seu mais novo prisioneiro. Eric não pôde deixar de amaldiçoar Berengar por sua traição com uma língua bastante vil. Seu filho da puta de duas caras. Você disse que me deixaria em paz se eu lhe desse a garota. Qual é o significado disso? Quando o rei Alvar souber como você me tratou, vou cortar sua cabeça. Berengar só podia zombar da mente delirante de Eric enquanto tirava o cigarro da boca e o apagava no olho direito do homem. O desgraçado miserável gritou em agonia quando a sensação de queimação o cegou. No entanto, antes que ele pudesse atacar com raiva, Berengar puxou sua arma e apontou para a testa de Eric. Uma única frase escapou de seus lábios antes que ele puxasse o gatilho. Brynhild manda lembranças. Um olhar de horror tomou conta do rosto de Eric, e quando ele estava prestes a defender suas ações, um grande estrondo ressoou no ar. No momento seguinte, o cadáver de Eric caiu no chão, seus miolos espalhados por toda a neve. Havia uma expressão estoica no rosto de Berengar enquanto ele contemplava a cena de sua ação, como se ele não tivesse feito nada além de levar o lixo para fora. Embora os fuzileiros navais não soubessem por que estavam atacando este castelo, eles honestamente não se importavam. Ordens eram ordens, e se o Kaiser queria Eric morto, o homem devia ter feito algo terrivelmente errado. Assim, eles não pensaram duas vezes e, em vez disso, esperaram que Berengar desse suas ordens, o que ele fez rapidamente. Vasculhe o castelo e liberte qualquer prisioneiro que encontrar. Quanto à família de Eric, deixe-os em paz. Não há razão para causar mais derramamento de sangue. Com a morte de Eric, a Islândia acabaria sob nova administração como um protetorado do Reich, onde Berengar trabalharia incansavelmente para restaurar a antiga fé germânica como a principal religião da ilha. Tirania de Aço capítulo 1028 Ano Novo Depois de estabelecer um governo provisório na cidade de Reykjavik, Berengar e seus soldados logo partiram para as terras do Reich. Nos próximos dias, um novo influxo de soldados alemães e funcionários do governo chegaria à Islândia, onde começariam a reconstruir a ilha em um estado semi-moderno. Oficialmente, a Islândia havia sido cedida ao Reich como uma colônia pelo rei Alvar durante suas negociações com a Linde. No entanto, Berengar não sabia disso e, portanto, fez seus próprios planos. Berengar reconheceu que a Islândia tinha sua própria cultura única e queria que continuasse assim. Assim, depois de investir fortemente na ilha, e na sua reconstrução, Berengar pretendia conceder à Islândia sua independência como um reino sob a proteção do Reich. Naturalmente, o filho que eventualmente nasceria entre Brynhild e ele se tornaria o rei da Islândia. Outros planos para a ilha eram arrendar algumas terras para uma base naval, aérea alemã, além de estabelecer a terra como ponto de apoio para a ressurreição da fé germânica. Berengar queria converter totalmente a população local nos próximos 100 anos. Um ato que daria ao panteão germânico um aumento considerável no poder. Falando em um aumento considerável de poder, embora Berengar não tivesse acasalado com uma deusa,
e em vez disso tivesse escolhido uma valquíria como sua noiva escolhida, a prole de sua união seria próxima o suficiente de um semideus que os planos de Odin em relação a tal ser ainda viriam para fruição. Especialmente quando o referido semideus acabaria se tornando rei da Islândia. Quanto a Sif, ela era um ser mortal, e a razão para isso foi porque a menina foi concebida enquanto a essência divina de Brynhilde foi roubada por Ni. GGR. Embora a mulher eventualmente recuperou seu status de valquíria e todos os poderes que vieram com ela. Isso ocorreu muito depois de sua filha nascer. O mesmo não poderia ser dito do filho que ela carregava em seu ventre neste exato momento. Atualmente, Berengar estava a bordo do SMS Lind enquanto ele partia da costa da Islândia. Por algum tempo, o Kaiser contemplou a ilha enquanto ela lentamente desaparecia de sua vista, pensando no que estava deixando para trás. Embora ele tivesse prometido visitar Brynhilde uma vez por mês, para uma escapada de fim de semana, uma parte dele sentia que tal coisa era um mero prêmio de consolação para uma mulher a quem ele devia toda a sua existência. Se não fosse por ela, ele nunca teria reencarnado neste mundo e teria uma segunda chance na vida. De certa forma, tudo o que Berengário ganhou neste mundo deveu-se inteiramente a Brynhilde e ao sofrimento que ela suportou. As palavras não poderiam expressar o quanto ele estava agradecido à mulher, nem o quanto ele estava atraído por ela. Mesmo agora, uma parte de seu coração parecia vazia, apesar de saber que voltaria para os braços amorosos da mulher que reconhecia como sua alma gêmea. Foi com isso em mente que Berengário sentiu que precisava de uma distração. Assim, ele foi para o ginásio do navio de guerra, onde imediatamente encontrou um suporte de peso. Se havia uma coisa da qual o Kaiser não tinha certeza, era o quão forte ele havia se tornado depois de passar por um renascimento físico. Depois de algum tempo a observar o suporte de pesos, Berengar decidiu testar os seus limites, e empilhou na barra todos os pesos que existiam no ginásio, num total de 500 kgs. Depois disso, ele começou a levantar o peso como se não fosse nada. Durante seus levantamentos terra, um fuzileiro naval entrou no ginásio e notou a força impecável do Kaiser. O homem deixou cair seu shaque de proteína no chão em estado de choque ao testemunhar o que só poderia ser descrito como um milagre. Berengar nem sequer começou a suar ao concluir 5 sets antes de suspirar pesadamente na derrota enquanto expressava seus pensamentos internos. Parece que vou ter que esperar até voltar para casa, antes de poder realmente testar meus limites. Foi só agora que ele notou o fuzileiro naval olhando para ele, como se ele fosse sobre-humano. Isso pegou Berengar de surpresa, levando-o a colocar um dedo nos lábios em um gesto de silêncio. Quando o fuzileiro viu isso, ele acenou com a cabeça em silêncio, antes de sair lentamente da sala de musculação. Percebendo que seu corpo estava realmente no auge da capacidade humana, Berengar sentiu que precisaria atualizar sua academia pessoal para acomodar essa mudança de força, resistência, agilidade e resistência. Assim, ele passou o resto do dia refletindo sobre como faria isso. A noite caiu antes mesmo de Berengário perceber, e ele se preparou para uma transmissão importante. A bordo do SMS Lind, uma equipe de filmagem se reuniu para gravar seu Kaiser e transmitir seu discurso para toda a pátria. Em alguns momentos seria o Ano Novo, e a Alemanha havia realizado muito ao longo de 1431. Assim, Berengar queria parabenizar o povo alemão e informá-lo das dificuldades que o esperavam. Depois de passar pela maquiagem, Berengário ficou na proa do navio, enquanto este passava por um iceberg. A lua cheia estava exposta no céu noturno, cuja luz iluminava perfeitamente a bela aparência de Berengário. Com um microfone na mão, o Kaiser começou a fazer seu discurso. Feliz Ano Novo, cidadãos do Reich. Se vocês não se importam em ouvir, eu gostaria de falar sobre tudo o que conquistamos no ano passado, bem como sobre o futuro de nosso povo como eu imagino. Ao longo do ano passado, a Alemanha realizou realizações monumentais. Por onde devo começar? Acho que devo começar com o campo da medicina. Graças aos esforços de nossos muitos cientistas, uma infinidade de medicamentos e vacinas foram desenvolvidos para ajudar a tratar e, potencialmente,
até eliminar doenças comuns que atormentam a humanidade desde o início de nossa espécie. A varíola foi erradicada da população alemã, juntamente com a poliomielite e o sarampo, com muitas outras doenças a seguir nos próximos anos. Doenças perigosas além de nossas fronteiras, como a malária, agora são evitáveis, e nossos bravos colonos agora podem se expandir para terras que antes eram consideradas impossíveis. A taxa de mortalidade infantil está agora em um nível mais baixo, assim como a taxa em que as mulheres morrem em trabalho de parto. Por causa disso, podemos ter famílias grandes e saudáveis, algo que era inconcebível para a família média apenas uma década atrás. Como resultado, nossa população está crescendo rapidamente, o que me leva à economia. Fico feliz em anunciar que na pátria não existe mais pobreza. Com os nossos cidadãos mais pobres, agora capazes de viver uma vida sem medo de poder comprar comida, abrigo, remédios ou quaisquer outros requisitos básicos para a vida. O desemprego é praticamente inexistente dentro do Reich, e o salário médio de um trabalhador alemão é suficiente para fazer os nobres do resto do mundo ferverem de inveja. A inflação é mantida em saudáveis 2% graças à competência de nosso departamento de tesouraria, e nossos produtos se tornaram commodities procuradas em todo o mundo. Com amplos investimentos em educação pública, até mesmo os mais altos níveis acadêmicos são gratuitos para nossos alunos. As taxas de alfabetização estão no auge de todos os tempos, e a inteligência média da população alemã é a mais alta do mundo. Nossas universidades tornaram-se a inveja do mundo, onde até professores de outras nações têm dificuldade em compreender nosso material. Isso levou a um aumento nas realizações científicas em todos os campos, algo que pode ser visto na vida cotidiana. O próprio fato de que a maioria das famílias agora pode assistir a essa transmissão em suas próprias televisões é prova desse rápido aumento da tecnologia. Para aqueles de vocês que ainda precisam ouvir minhas palavras pelo rádio, não se preocupem. Com as inovações, os aparelhos de televisão se tornarão mais comuns e acessíveis nos próximos anos. Quanto à infraestrutura de nossa grande nação, a cada ano, novas ferrovias são abertas, conectando todas as cidades da pátria umas às outras. O encanamento é quase universal, assim como o gerenciamento de resíduos e o tratamento de água. A eletricidade está se tornando cada vez mais comum em todo o Reich, com quase todas as grandes cidades já conectadas à rede elétrica nacional. Nossas estradas e pontes são mantidas em constante reparo, com o transporte público se tornando comumente disponível em todas as cidades. Enquanto nossos portos são os maiores do mundo, capazes de acomodar um fluxo constante de mercadorias em todo o nosso vasto império. Tenho orgulho de dizer que a cidade de Trieste se tornou o principal centro comercial do Mediterrâneo e do mundo ocidental como um todo. Por melhor que este ano tenha sido para o nosso povo, terminarei meu discurso com um aviso. Nossa paz e prosperidade atuais estão ameaçadas, pois o conflito com o Japão parece cada vez mais provável, pois eles se recusam a mudar seus modos de belicismo. Temo que muito em breve a diplomacia não esteja mais sobre a mesa. Então esta noite, celebre e dê as boas-vindas à chegada de um novo ano. Mas amanhã devemos retornar aos nossos preparativos silenciosos para a guerra que será travada no Oriente. Obrigado a todos pelo seu tempo e tenham uma noite maravilhosa. Deus conosco. Depois de dizer isso, as câmeras cortaram e a equipe de produção parabenizou Berengar por seu discurso. Excelente discurso, meu Kaiser. Nosso povo tem muito a comemorar este ano. Berengário calou-se e em vez disso tirou um cigarro que, depois de acendê-lo, deu uma longa tragada enquanto olhava para a proa e para o leste, onde existia a única ameaça ao seu império que restava neste mundo. Vendo que ele não estava com vontade de falar, a equipe de filmagem fez uma reverência respeitosa antes de partir, deixando Kaiser sozinho com seus pensamentos. Tirania de Aço capítulo 1029. Voltando para casa de uma aventura épica. Quando Berengário voltou para Kufstein, ele imediatamente se viu nos braços de sua amada esposa, Linde. A mulher tinha um sorriso largo no rosto quando viu seu homem retornar de sua jornada. Isto é,
Até que ela notou algo peculiar. A cicatriz sobre o olho direito de Berengar era apenas ligeiramente diferente de como tinha sido durante anos. Normalmente, não seria possível notar uma mudança tão pequena, mesmo sob o mais alto escrutínio. No entanto, Lindy conhecia o corpo e a mente de seu homem melhor do que ninguém. A menor mudança em sua aparência era imediatamente perceptível. Assim, ela franziu a testa ao perceber esse pequeno detalhe, algo que pegou Berengário desprevenido. O que é isso? Lindy fez beicinho e se virou, não querendo mais olhar para seu homem, temendo que ele tivesse feito algo tolo. Ela foi rápida em dar voz aos seus pensamentos internos. Sua cicatriz é diferente. Você ia me contar o que aconteceu? Berengário não podia acreditar no que ouvia. Ele tinha acabado de entrar em sua casa e foi recebido pelo abraço amoroso de sua mulher, mas no momento seguinte, antes que ele tivesse tempo de dizer o que havia acontecido durante sua ausência, ela já havia determinado que algo importante aconteceu. Uma coisa era certa: as habilidades dedutivas de Lindy eram excelentes, pois nem ele próprio havia notado a pequena diferença na aparência de sua cicatriz. Com um sorriso amargo no rosto, Berengar forçou sua esposa em seus braços e acariciou seu cabelo loiro morango na tentativa de acalmar sua raiva antes de propor uma solução. Venha comigo ao meu escritório, e eu lhe contarei tudo o que aconteceu na minha ausência. Garanto-lhe que é uma história que você achará interessante. Com um suspiro pesado, a beldade ruiva concordou com as exigências de seu marido e o seguiu até seu escritório, onde os dois tiveram uma longa discussão sobre o que Berengário havia feito em sua ausência. Depois de ouvir tudo, Lindy ficou completamente atordoada em silêncio por vários momentos. Ela teve que pensar cuidadosamente sobre o que ela queria perguntar primeiro. Uma valquíria? Você se casou com uma valquíria? Uma que foi, de certa forma, responsável por trazer você a este mundo. Berengário divertiu-se um pouco com o fato de essa ter sido a primeira coisa sobre a qual a mulher perguntou. Ele sorriu maliciosamente e acenou com a cabeça antes de insistir que o casamento não era algo com que ela precisasse se preocupar. Embora nossa união tenha sido abençoada pelo próprio deus Odin, ela não tem influência legal no Reich. Portanto, acho que vou me casar com minha quinta esposa legal por motivos políticos. Como planejei no passado. Você não precisa se preocupar sobre Brynhildur. Ela está satisfeita em ficar escondida na Islândia e esperando meu eventual retorno. Lindy mordeu o lábio em frustração com a ideia de que seu marido estava conectado a esta outra mulher através da trama do destino. Se havia algo de que ela sempre se orgulhava, era o fato de ser a mulher mais importante da vida de Berengário. No entanto, a existência de Brynhilda criou algum tipo de conflito na mente da bela ruiva. A única coisa em que ela poderia se consolar era o fato de que Berengar havia garantido um lugar para sua família em uma vida após a morte especial só para eles. Berengar podia ver a frustração nas feições delicadas da mulher, e foi rápido em envolver seus braços em volta de sua cintura e beijar seu pescoço por trás, enquanto sussurrava palavras suaves em seus ouvidos. Embora Brynhildur e eu estejamos ligados pelo destino, você sempre será minha única alma gêmea. Foi só depois de ouvir essas palavras que o coração de Lindy finalmente encontrou alguma aparência de paz. Depois de respirar fundo para acalmar seus nervos, que pareciam estar em chamas, Lindy se virou e falou sobre o que havia acontecido durante sua ausência. Ela falou por algum tempo em descobrir e eliminar a conspiração, bem como a reação de Alvar a ela. Quando Berengar ouviu como o homem havia agido de maneira tão rude com sua esposa e insultado seu filho, ele sentiu uma profunda sensação de raiva tomar conta de seu coração, a qual ele rapidamente deu voz. Aquele bastardo gordo. Ele se atreve a causar tantos problemas para você enquanto estou fora. Muito bem, se é assim que ele quer se comportar, então não tenho escolha a não ser fechar temporariamente nossas fronteiras e interromper todo o comércio com a união de Kalmar. Vamos ver quanto tempo ele pode agir desafiadoramente até perceber o quanto seu pequeno reino depende do meu apoio. Em breve, Alvar voltará rastejando para mim de joelhos, implorando para ser meu cachorro mais uma vez.
Havia uma expressão satisfeita no rosto impecável de Linde quando ela ouviu até onde Berengar estava indo para proteger a dignidade dela e de seu filho. Ela só pôde acenar com a cabeça concordando com as palavras do homem enquanto ele continuava a desabafar suas frustrações. Depois de xingar em voz alta por vários momentos, Berengar respirou fundo e suspirou pesadamente antes de olhar nos olhos de sua esposa. Havia um olhar de paixão em seu rosto bonito enquanto elogiava Linde por seus esforços. Você eliminou uma ameaça às nossas fronteiras e garantiu a Islândia para o nosso império enquanto eu estava vagabundeando em alguma terra estrangeira. Estou tão orgulhoso de você. Vem aqui, amor, já faz muito tempo desde que você esteve ausente do meus braços. Uma expressão sensual formou-se nos lábios de Linde. Ela percebeu desde o momento em que Berengário voltou para casa que ele só havia ficado mais bonito em sua ausência. E depois de ouvir sobre a transformação de seu corpo na piscina mágica, ela queria nada mais do que testar os limites de sua resistência recém-descoberta. Desde que ela olhou pela primeira vez para sua nova aparência, Linde não queria nada mais do que ter seu homem dentro dela, mas ela se conteve para ser pega. Agora que não havia mais nada a discutir, ela não conseguiu mais se segurar e imediatamente se jogou nos braços do homem, onde eles fariam amor pelas próximas 3 horas até que o corpo de Linde não aguentasse mais o castigo. Quando o casal saiu do escritório do Kaiser, já era hora do jantar, e Berengar estava mais do que pronto para uma boa comida. Quando ele estava terminando de se vestir, Linde expressou um assunto que a preocupava. Eu não posso acreditar que você teve que lutar com o Lambert novamente, e ele até deixou cicatrizes em seu corpo a tal ponto. Não que eu tenha alguma reclamação. Seu corpo é muito mais masculino quando marcado com símbolos de suas muitas vitórias. Apenas me prometa você não vai se meter em outra briga tão cedo. Berengar riu ao ouvir os comentários de sua esposa e beijou apaixonadamente nos lábios mais uma vez. Ele estava pronto para outra rodada, mas, infelizmente, parecia que Linde não conseguia mais igualar sua virilidade recém-descoberta. A vantagem disso era que ele não se sentiria mais gasto dando prazer às suas muitas esposas e concubinas. Assim, Berengar e Linde concluíram seus negócios e deixaram o escritório para visitar o refeitório, onde as muitas esposas e filhos de Berengar estavam reunidos. O que foi imediatamente percebido foi que Hans estava sentado à mesa. Já fazia algum tempo que Berengário não via seu filho mais velho, e o menino parecia continuar crescendo. Suas noivas, que o bajulavam, cercaram Hans, da mesma forma que as esposas de Berengário o cercaram. Verônica e Noemi eram mulheres adultas e muito bonitas. Enquanto Natalia tinha aproximadamente a mesma idade do menino e estava se tornando uma bela jovem. Quando Berengar e Linde entraram na sala, todos pularam de seus assentos e os cumprimentaram. Hans caminhou especificamente em direção ao pai e saudou o homem, onde Berengar respondeu abraçando o menino e acariciando seu cabelo. Ele então sussurrou algo no ouvido de Hans que o surpreendeu. Vou precisar de alguns detalhes depois, mas vou deixar por enquanto. Naturalmente, Hans sabia que seu pai estava se referindo a como seu relacionamento com Ingrid havia progredido a um ponto de intimidade física, então ele só podia corar e desviar o olhar enquanto lutava para se livrar das garras de seu pai. Quanto a Berengário, logo deixou o filho mais velho ir antes de ocupar seu lugar à cabeceira da mesa, onde foi saudado por suas 4 esposas e sua irmã mais nova, que o receberam em casa com um beijo. Ele então compartilhou uma refeição com sua família e falou com cada membro sobre o que eles estavam fazendo em sua ausência. Foi só mais tarde naquela noite, quando Berengar foi capaz de demonstrar plenamente sua resistência recém-descoberta no quarto, quando, pela primeira vez em muito tempo, ele levou todas as suas mulheres para sua cama. Adormeceu finalmente às 2 da manhã, depois de estar plenamente satisfeito, onde acordou 4 horas depois com a aurora, totalmente revigorado. Deste dia em diante, Berengar trabalharia duro para se preparar para a próxima guerra com o Império Japonês. Tirania de Aço capítulo 1030 Assuntos familiares. Berengar estava sentado em seu escritório apenas com seu filho mais velho para lhe fazer companhia.
Havia uma atmosfera estranha enquanto os dois permaneciam em silêncio, com muito medo de abordar o assunto que precisava ser discutido. Depois de beber quase 3 cervejas, Berengário finalmente decidiu que não poderia mais evitar a pergunta e rapidamente perguntou sobre isso. Quanto tempo? Um arrepio percorreu a espinha de Hans ao ouvir o tom grosseiro de seu pai. Naturalmente, ele sentiu como se estivesse no maior problema de sua vida e, portanto, desviou o olhar ao dar ao homem uma resposta honesta. Cerca de 1 ano. Berengar silenciosamente acenou com a cabeça enquanto olhava para seu filho. Seu olhar distante perfurou o coração do menino e o congelou no lugar. Depois de mais alguns momentos de constrangimento, ele fez a próxima pergunta que estava em sua mente. E quanto aos outros? Hans não aguentou mais o olhar gelado de seu pai e foi rápido em revelar tudo o que havia acontecido entre ele e suas noivas. Apenas Anne. Na verdade, ela foi minha primeira. No meu aniversário de 13 anos, ela se deu de presente para mim sob a condição de que eu me casasse com ela quando atingir a maioridade. Temos nos visto desde então. Quanto a Ingrid, ela aproximou-se de mim cerca de 3 meses atrás, pensando que ela poderia me conquistar dando seu corpo para mim. Ingrid pode ser uma cadela monumental, mas ela é uma grande beleza, e diante de tal oportunidade, não tive forças para rejeitá-la. Eu nunca teria pensado que a mãe iria chutá-la na primeira oportunidade. Berengário suspirou pesadamente ao ouvir isso. No mínimo, Hans não dormiu com todas as suas noivas. Ainda assim, isso criou alguns problemas diplomáticos, não apenas com a união de Kalmar, mas também com a casa de Wittelsbach, que governava a Baviera. Depois de alguns momentos de contemplação, Berengário respondeu ao filho com seus pensamentos. Você me colocou em uma situação bastante desconfortável, mas o que está feito. Vou fazer sua mãe expor os segredos sujos do príncipe da Saxônia ao público, para que seu noivado com Anne seja anulado. Depois que aquele gordo desleixado for preso e condenado, falarei pessoalmente com Dieter sobre seu relacionamento com a filha dele e arranjarei um casamento entre vocês dois. Quanto a Ingrid, ela não é mais da sua conta. Apenas me diga uma coisa. Você pelo menos usou camisinha com a cadela. A última coisa que eu preciso é que você tenha um filho ilegítimo. Hans simplesmente zombou quando ouviu essa pergunta. Embora o menino ainda estivesse com muito medo de olhar seu pai nos olhos, ele poderia pelo menos confirmar que ele não era um idiota. Não se preocupe, pai, isso não será um problema. Ao ouvir isso, Berengário suspirou de alívio antes de dar uma última bronca no filho. Vou te dar um aviso. Se você se atrever a ter alguma ideia sobre Verônica, Noemi ou Natalia, vou transferir sua bunda para a porra do corpo. Coloque a mão em qualquer um deles antes de atingir a maioridade e você pode dizer adeus para sua boa comissão e suas certificações de voo, porque você estará na linha de frente da infantaria pelos próximos 8 malditos anos. Quanto a Anne, você já passou do ponto sem volta com a mulher, então vou olhar para um outro lado quando se trata dela. Só não seja descoberto até eu ter garantido o seu noivado, seu merdinha. Agora deu fora do meu escritório. Eu tenho uma bagunça para limpar, graças a você. Hans estremeceu ao ouvir como seu pai estava furioso. A própria ideia de passar 8 anos em uma trincheira em algum canto distante do mundo fazia sua pele arrepiar. Não importa o quão tentado ele possa estar em levar seu relacionamento com suas noivas para o próximo nível, ele nunca se permitiria fazer isso. Quando o menino estava prestes a sair pela porta, seu pai o chamou, o que fez Hans parar. Ah, uma última coisa. Achei que você deveria saber que também vai se casar com a princesa italiana Claudia Zereder. Ela é alguns anos mais nova que você, mas é uma garota brilhante com uma boa personalidade e um coração puro. Vou providenciar para um encontro entre vocês dois nas próximas semanas. Portanto, esteja bem comportado quando o dia finalmente chegar. Hans só pôde suspirar ao sair da sala. Embora não gostasse de ser repreendido, sentia-se sortudo por saber que seu pai e sua mãe estavam dispostos a limpar sua bagunça. Logo após a saída do menino, sua mãe entrou na sala com um sorriso maroto no rosto impecável.
Ela foi rápida em perguntar ao marido como foi sua pequena discussão. Então, como foi? Berengar respondeu a isso tirando 2 cervejas de sua mini geladeira, onde entregou uma para sua esposa antes de responder a pergunta dela. Não é tão ruim quanto esperávamos. O menino tem algum autocontrole. Ele não teve intimidade com nenhuma de suas noivas além de Ingrid. Embora, eu não vou mentir. Se eu tivesse a idade dele e tivesse mulheres como Noemi e Verônica se jogando em mim, eu não resistiria à tentação. Embora haja um assunto que precisamos cuidar. Aparentemente, Ingrid não foi a primeira. Essa honra vai para Anne, que deu sua pureza ao menino quando ele completou 13 anos em troca de um voto de casamento. Portanto, seria melhor para todos se você cuidasse daquele gordo sachão desleixado de uma vez por todas. Quanto às negociações com Dieter, pode deixar isso comigo. Depois de ouvir isso, Lindy rapidamente tomou um gole da cerveja antes de expressar seus pensamentos sobre o assunto. Pensar que meu garotinho causaria tantos problemas. Oh, Hans, você é igualzinho ao seu pai. Tudo bem, eu cuidarei disso. O príncipe Sachão será desacreditado e arrastado pelo sistema judiciário por sua causa. Crimes. Farei disso tudo um verdadeiro circo. Como resultado, Dieter não terá escolha a não ser romper o noivado, onde você pode entrar antes que qualquer outro pretendente para sua filha se alinhe e garanta um noivado para nosso menino. Devo dizer que a subestimei Anne até onde ela iria para se casar com nosso filho. Ao ouvir esta última parte, Berengário sorriu maliciosamente para a esposa antes de fazer uma pergunta que achava que incomodaria. Então, isso significa que você gosta da garota. Imediatamente depois que ele disse isso, uma carranca apareceu no rosto de Lindy. Embora soubesse que seu homem a estava antagonizando deliberadamente, ela permaneceu em silêncio e bebeu de sua cerveja. Foi só depois de vários momentos de estranheza que ela revelou seus pensamentos sobre o assunto. No mínimo, eu aprovo sua determinação. Com a orientação certa, ela pode ser adequada para Hans. Mas chega de falar de nosso filho. Tenho notícias sobre Franquia. Esta afirmação fez com que a sobrancelha de Berengário se erguesse de curiosidade. Ele rapidamente se sentou em seu assento e pousou sua cerveja, antes de dar toda a atenção à esposa. Quando Lindy percebeu que seu homem estava ouvindo, ela começou a resumir os eventos recentes que aconteceram a oeste da pátria. O domínio da franquia, como o chamamos, está atualmente passando por uma mudança monumental. Estabelecemos escolas públicas em todas as suas fronteiras, onde o alemão é a única língua aceitável. Como resultado, as taxas de alfabetização estão aumentando e a taxa de conversão cultural é 25% só este ano. A criminalidade caiu 82% no ano passado. Como começamos a implementar a aplicação da lei adequada em todas as fronteiras da franquia. Bandidos, assaltantes e assassinos foram praticamente eliminados do campo. Permitir que as pessoas comuns vivam uma existência relativamente pacífica. Para processar esses criminosos, estabelecemos sistemas judiciais adequados com base na lei alemã. Os rendimentos agrícolas aumentaram quase o triplo do valor anterior. Com a introdução de ferramentas mecanizadas puxadas por cavalos, juntamente com fertilizantes sintéticos importados do Reich, e o sistema de 4 campos. Estima-se que Franquia se torne independente na agricultura nos próximos 5 a 10 anos. Com menos pessoas trabalhando no campo, a urbanização tornou-se comum e começamos a investir em cidades adequadas. Habitação, encanamento, gerenciamento de resíduos e acesso imediato à água limpa são as principais preocupações. Com o nosso progresso atual, estimo que dentro de 25 a 50 anos, Franquia será devidamente convertida em mais um estado alemão, onde podemos anexá-los como uma província oficial do Reich. Por enquanto, nossas fronteiras permanecem seguras e qualquer tentativa ilegal de entrar em solo alemão é rapidamente deportada. Berengar acenou com a cabeça em aprovação com esses resultados. Eles estavam mais ou menos de acordo com o que ele esperava. Depois de lidar com esse assunto, ele dispensou a esposa e permitiu que ela voltasse ao trabalho. Nos meses seguintes, o Kaiser não teria nada em sua mesa,
exceto os preparativos para a guerra. Algo que ele levava muito a sério. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.